Olá a todos, eu sou Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nos auxiliar a passar por todos os desertos inerentes a uma caminhada de despertar de consciência na Terra, que é justamente o tema da cobrança espiritual. Nós precisamos assimilar profundamente esses conceitos para que possamos compreender a mecânica de todas as provações e vicissitudes que hão de se manifestar em nossa caminhada espiritual. Nós estamos em um universo de dualidade. Nós estamos em um processo evolutivo, em um planeta regido por uma altíssima taxa de polaridade. Nós estamos em um universo local com uma das maiores taxas de polaridade. Então, seguindo essa mecânica dual, à medida que nós elevamos o nosso gradiente vibracional, existem forças, cargas polares opostas que hão de se contrapor ao nosso processo de expansão de consciência. Pois bem, então, quando a gente tem algum padrão de conduta, um padrão cocriacional, que ele está impedindo a nossa consciência de atingir outro estado vibracional, que padrões são esses? Ora, aqui no nosso canal nós falamos dos registros ancestrais e dos registros akáshicos, miasmas codificados na memória celular, seja do corpo físico ou do corpo astral, que inibem a plena manifestação do nosso ser divino. Nós podemos ter miasmas elementais de medo, de vício, de maledicência, de autocobrança, e vários outros padrões, miasmas de egoísmo, de ódio, de raiva, reatividade emocional, registros religiosos, fanatismo. Todas essas vibrações impedem que a nossa essência divina se manifeste. Eu sempre costumo utilizar a analogia de que esses registros são como se fossem fatores que tornam a nossa consciência opaca. E a nosso nível átmico, espiritual e búdico é justamente a nossa luz. Então, quanto maior a vibração desses elementais em nossa memória celular, menor a nossa luz, será a capacidade da nossa luz se manifestar. Eles vão barrar a expressão da nossa luz. Pois bem, quando um desses padrões está limitando que a nossa consciência atinja outro estágio evolutivo, ocorre o que nós chamamos de cobrança espiritual evolutiva. Ou seja, aquele núcleo, aquele conteúdo, vai atrair um quadro obsessor, que vai gerar diversas dificuldades, vicissitudes, aprendizados duros, que vão fazer com que você olhe para dentro e reveja esse padrão da personalidade inferior, esse conteúdo de vidas passadas, ou esse miasma associado à sua ancestralidade. Então, a cobrança espiritual evolutiva é uma carga polar do quadro obsessor do universo, das circunstâncias da vida, gerada por um padrão cocriacional desarmônico pela nossa própria onda cocriacional. E isso nos põe contra a parede. Se nós vamos identificar que todas as provações e dificuldades que eu estou enfrentando no momento são oriundas de algum padrão de desequilíbrio cocriacional, de alguma sombra interna, a qual eu tenho que voltar o meu foco para os meus níveis internos e fazer o meu trabalho de transmutação para que eu possa sair desse padrão de repetição. Como é que eu posso exemplificar uma cobrança espiritual evolutiva? Uma das mais comuns, associadas a um compromisso mediúnico. Então, muitas consciências realizam contratos com a hierarquia espiritual de utilizarem dons mediúnicos em prol do processo de despertar da coletividade planetária. E para que uma consciência encarne e manifeste dons mediúnicos, o corpo, o qual ela vai se acoplar enquanto alma, precisa possuir determinadas codificações no seu DNA, determinadas dotações espirituais. Ou seja, a mediunidade, ela envolve ajustes no seu corpo astral e envolve também codificação no corpo físico. Sim, e é exatamente por isso que existem famílias com linhagem de médium, mãe, pai, irmãos,
porque essa é uma codificação que passa. E quando é que a hierarquia possibilita que um espírito, uma consciência, possa encarnar com um dom mediúnico? Em 95% ou mais dos casos, quando aquela consciência tem um passado encarnacional de muita dualidade, envolveu-se com práticas de baixo magismo, envolveu-se com vários crimes que ferem as leis cósmicas, várias atitudes que ferem as leis divinas. Então, no momento em que é-lhe trazida a oportunidade de resgatar toda a dualidade que ela co-criou na sua linha de tempo através do dom mediúnico, pois uma pessoa que torna-se canal das hierarquias espirituais pode ser um incrível veículo de cura, de despertar, de orientação. Uma pessoa que usa com amor, com dedicação e põe em fluxo, em serviço o seu dom mediúnico, ela tem um impacto de resgate da sua ancestralidade e de todo o meio em que ela vai interagir, seja como médium de incorporação, terapeuta, médium de cura, inimaginável. Muitas vezes, o médium incorporado atende uma pessoa que se senta em sua frente, mas o verdadeiro alvo daquele atendimento não é o espírito encarnado, mas os milhares, as dezenas de milhares de cobradores, obsessores, ancestrais e todo tipo de consciência que está entrelaçado com o encarnado na multidimensionalidade terrestre. Então, o que é que acontece quando a pessoa solicita que possa vir em um corpo com ajustes psíquicos para ela exercer o dom da sua mediunidade, resgatar toda a sua cocriação de dualidade e atingir o seu processo de evolução e de ascensão de consciência? Quando ela adentra aqui na Terra, nós temos a barreira de frequência, nós nos esquecemos dos nossos compromissos espirituais e nós negamos esse dom divino. E aí o que acontece? Cobrança espiritual evolutiva. Cobrança essa que muitas vezes é programada pela própria consciência. Se eu não desenvolver a minha mediunidade até o meu período de 25 anos, me traga uma depressão, uma doença psíquica. Todos os desafios evolutivos são programados. E com cada desafio, um quadro obsessor que vai nos fazer, nos responsabilizar por esse dom, mudar nossas condutas, muitas vezes mediadores de energia, médiuns, pessoas com maior contato com os planos extrafísicos, sempre vão ter tendências aos vícios, pois como produzem muito ectoplasma, serão induzidos a recair nestes padrões para que possam produzir energia para abastecer os umbrais tecnológicos e as bolhas de hiperespaço. Então você vai ser cobrado a sair daquele padrão. Você vai ser cobrado a adentrar a sua caminhada de evolução. Então, quando cada um de nós estivermos enfrentando desafios, cargas por demais pesadas pelos nossos ombros, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar a compreensão, pois com a compreensão vem o alívio e a força para que possamos atravessar esse deserto. E a primeira pergunta que me devo fazer: estou adentrando um deserto de cobrança espiritual evolutiva? Se sim, qual é o conteúdo, o aspecto da minha personalidade inferior que eu preciso trabalhar para que eu evolua e saia desse estágio? Todavia, quando nós estamos deste lado das câmeras, quando nós somos terapeutas, nós já abraçamos a nossa responsabilidade com o coletivo, nós já estamos em uma caminhada de estudo, nós já estamos movimentando a nossa energia em prol do próximo, o nosso poder, porque o poder na Terra, ele vem quando a gente se dedica a servir, a despertar outras consciências. Amor, harmonia é serviço, é trabalho em prol do despertar coletivo e da elevação da consciência planetária. Se nós estamos nesta vibração de trabalho e nós estamos enfrentando cargas por demais pesadas, desafios, pesos, depressões, perturbações psíquicas, quadro obsessor e todo tipo de obsessão complexa, e nós fazemos um verdadeiro mergulho em nossos níveis crísticos internos, e nós observamos que os nossos conteúdos, os nossos padrões vibracionais
estão em harmonia e em coerência com o meu nível de consciência, aí nós temos um segundo tipo de cobrança espiritual. A cobrança espiritual obsessiva. Então, quando se manifesta a cobrança espiritual obsessiva? Em 2 casos. Quando você decide iniciar uma caminhada espiritual e você tem um grande potencial, ou quando você já está na caminhada espiritual, movimentando a sua energia de luz, de consciência, em prol da coletividade planetária. E aí é que nós precisamos utilizar de todo o nosso conhecimento, de todas as tecnologias espirituais, solicitar todo o apoio da hierarquia, para que tenhamos forças para atravessar o deserto, aprender com este processo de obsessão espiritual e evoluir. E o motivo de eu trazer esse tema tão importante é porque muitas vezes as pessoas que nos veem aqui falando, irradiados, em vibração, acabam se esquecendo que a cobrança é proporcional ao nosso nível de conhecimento. Então, por detrás das câmeras, nós, facilitadores de despertar, passamos por provas inimagináveis. Dores, cargas, sofrimentos que são impossíveis de descrever. Porque o nível desta cobrança vem de acordo com o nosso nível vibratório e o nosso potencial. E Marcos, o que você faz quando passa por esses desertos de cobranças espirituais obsessivas? Desde que eu fiz a sintonização do comando siriano aqui no canal, o nível de cobrança espiritual saiu de multidimensão para multiverso. O nível de disciplina que eu preciso ter hoje com meus pensamentos e sentimentos beira o sobre-humano. Marcos, e o que você faz para lidar com isso? Eu penso em uma grande lei da hierarquia. As cargas serão proporcionais à nossa força espiritual. E no momento de angústia, é isso que me move a continuar. É pensar em quantas mais consciências eu posso auxiliar através do meu trabalho. O quanto ainda de luz eu tenho para dar. E que eu não posso entregar, abandonar a batalha, reclamar e desistir da minha missão, porque se a carga está nesse nível que beira a minha limitação psíquica, é porque eu tenho uma força inimaginável e eu tenho que me agarrar nessa força. E é também compreender que todo o deserto que nós passamos em nossa vida, ele é temporário e ele finda. E a cada ataque que sofremos, a cada dificuldade, nós saímos mais fortes e nós aprendemos com elas. E muitas vezes somos humanos e também sofremos cobranças espirituais evolutivas, pois também temos falhas. E aí nesse momento é que temos que ser gratos, porque essa cobrança nos trouxe a luz naquele ponto que precisamos evoluir. Nos trouxe direcionamento para um ponto cego, porque todos nós temos pontos cegos. Nós estamos encarnados, não importa o nível de conhecimento, nós estamos encarnados. O Marcos, que vos fala, tem falhas, comete erros. A diferença é que assim que eu percebo que eu cometi um deslize no meu padrão concrecional, eu reconheço, eu bato a poeira e me levanto, me comprometo com o meu nível espiritual, de que aquela falha, aquela queda não há mais de acontecer. E pelas informações da hierarquia espiritual, toda vida que nós sofremos um ataque, uma cobrança obsessiva de altíssimo grau que ataca todas as nossas estruturas dos corpos, o nosso nível búdico e átmico, ele começa a vibrar. Ele vibra em uma luz incomensurável para que o nosso nível interno estabeleça um padrão de energia crística que sustente a matriz dos outros corpos.
O que isso significa? A cada deserto, a cada ataque espiritual, o nosso nível átmico espiritual, ele pulsa e ressona. Ele nos transmite a energia interna para fortalecer o nosso campo e a matriz da nossa consciência em todos os corpos sutis. Ou seja, a cada passo no deserto, a cada deserto vencido, a cada desafio íntimo transmutado, nós nos fortalecemos em um nível espiritual, de dentro para fora. Então, o meu intuito, vocês saibam que todos os humanos que estão na Terra, não importa o gradiente de consciência, lidam com cargas proporcionais à sua vibração e ao seu conhecimento. E que a gente sempre busque a compreensão de se estamos passando por uma cobrança evolutiva ou por uma cobrança obsessiva. E no processo da cobrança evolutiva, eu agradeço, pois o universo está me sinalizando um ponto de melhoria na minha personalidade. E se eu passo por uma cobrança obsessiva, que eu reconheça o meu gigantesco potencial, a luz que eu estou gerando. E que a gente sempre se lembre que tudo que vai importar quando dermos o nosso último suspiro aqui na Terra é a luz, o amor, a harmonia e a consciência que nós propagamos enquanto estivermos em vida, pois essa será levada em nossos níveis internos de volta para as estrelas. Eu espero que com o vídeo de hoje eu possa ter auxiliado cada um de vocês e provocado profundas reflexões para que cada um possa buscar a compreensão quando adentrarem desafios, desertos da alma em vossa caminhada espiritual. E com essa compreensão vai vir a força e o alívio para superarmos todos os desafios inerentes a essa caminhada evolutiva na Terra. Um grande abraço a todos e os vejo no próximo vídeo.